Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a esse canal. Se você precisa entregar o seu TCC ou iniciá-lo quanto antes, você está no lugar certo. Hoje eu vou te ensinar como dar o pontapé inicial no seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, para você não se sentir perdido e não saber mais o que escrever no início do seu TCC. Vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou a professora Miriam, dedico meus estudos para a produção de textos, especificamente textos acadêmicos. E hoje vou te ajudar a sair dessa angústia de não saber como começar o seu TCC. Antes de você decidir o tema do seu TCC, antes de você decidir o que você vai fazer, vamos lá, vou te ensinar como não se sentir perdido. De uma maneira diferente, talvez você ainda não tenha pensado dessa forma. E depois desse vídeo, você vai se encontrar e conseguir desenvolver o seu texto acadêmico no seu TCC. E se eu te falar que você não precisa começar o seu TCC escolhendo o tema? Isso mesmo, você precisa, antes de qualquer trabalho ou antes de qualquer texto, entender o motivo, o porquê que você está desempenhando essa tarefa. Você primeiramente precisa entender o que é um TCC, o que é esse trabalho, para que ele serve e o quanto você quer se dedicar para essa tarefa. Gente, olha só, um TCC não é aquele trabalho que você precisa perder o sono, que você precisa passar noites aí preocupado, não conseguir se concentrar no trabalho, porque não sabe como vai fazer. Então, o primeiro passo é você entender o que é esse trabalho. O trabalho de conclusão de curso, quanto importante ele é, qual suporte você vai ter para desempenhar, qual é a sua dedicação, qual é o seu momento de dedicação. Essa reflexão, esses pensamentos é essencial na hora de fazer o seu trabalho. Então, vamos fazer isso juntos, iniciando já nesse diálogo, nessa conversa, já refletindo. Quanto importante é esse trabalho, certo? Pessoal, primeiro vamos lá esclarecer. O TCC é um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa. O formato vai ser a sua instituição que vai definir o formato do seu TCC. Se vai ser um artigo, uma monografia, enfim, eles irão decidir e irão enviar para vocês ou lá no portal do aluno vai estar disponibilizado o formato e todas as orientações que cabem à instituição informar para o aluno. Você também, com certeza, terá um orientador. Algumas universidades, algumas instituições que têm o método EAD, ou seja, nem sempre eles estão ali presencialmente para te orientar. É por esse motivo que você precisa entender tudo o que você precisa alinhar antes de começar a redigir o seu trabalho. Portanto, reflita comigo. Quanto importante é esse trabalho? Se você já entendeu que o trabalho de conclusão de curso é uma preparação para que você seja o profissional que a sua profissão escolhida exige de você. Vou citar um exemplo aqui dos profissionais de educação. Já ouvi muitos alunos, muitos profissionais refletirem e falar essas palavras. A faculdade não prepara para a sala de aula. Isso mesmo, não prepara, mas o TCC é algo bem reflexivo que nos leva a entender que os desafios na construção do seu TCC também prepara a sua mentalidade, o seu psicológico para os desafios enfrentados na sala de aula, sim. Nós temos ali regras, nós temos tempo, nós temos prazo, certo? Nós temos regras, nós temos toda uma orientação, nós temos o que não podemos fazer de forma nenhuma. E isso nos ajuda a entender e a vivenciar essa pressão, esse sentimento de desafio com o propósito de atingi-lo, com o propósito de conseguir entregar ele no prazo, dentro das formatações corretas, com as palavras e pesquisa que seja aceita e que seja correta para a instituição. Esse pensamento, essa organização é o que ajuda o aluno a preparar o seu psicológico e a sua postura profissional para a sua carreira. Portanto, entenda, aluno,
que o TCC, o seu trabalho, irá te preparar para os desafios da sua carreira. E isso demonstra como você será o profissional, o profissional da sua carreira, da sua profissão, como você irá administrar os desafios que vierem. É claro que esse trabalho, que você terá um prazo, que você terá um tempo longo para desenvolver, foge do dia a dia do profissional, no trabalho, na rotina, certo? Mas ele te prepara o seu psicológico, já adiantando, colocando aqui para vocês de antemão que o que você precisa nada mais é do que organização. Você precisa se organizar. Se você está vendo esse vídeo e você já está no final, já ultrapassou prazos e precisa fazer o seu TCC o mais rápido possível, não se desespere. Ainda você pode se organizar. O que irá acontecer é que você terá um tempo mais curto, você terá que desempenhar uma maior dedicação. Mas se você está iniciando seu curso, a sua faculdade agora, comece a preparar o seu psicológico, não escolhendo temas, não sabendo já, tendo ali o que escrever. Comece a se organizar para que o seu TCC venha agregar na sua vida. Não faça nada, aluno, anote aí. Não faça nada como um simples cumpra-se, como um estudo vazio e sem propósito. O que você precisa é colocar propósito, intencionalidade, originalidade e, mais do que tudo, profissionalismo. Mesmo durante toda a sua vida acadêmica, você começará a expor, a vivenciar a sua vida profissional. E isso começa ali na preparação da sua organização para o TCC. É um momento desafiador, é um momento que exige muita dedicação, mas não precisa ser vivenciado com desespero, preocupação e desregulação do seu dia a dia, certo? Então você já entendeu o que é o TCC? Qual é a proposta dele? Você vai estar apto para exercer a sua função a partir do momento que você entregou esse seu trabalho e ele foi aprovado, você conseguiu uma nota, você foi aprovado, você passou por esse desafio. Isso você já entendeu. Nisso você também já vai estar preparado para os desafios, para alguns desafios. Outros serão novos, mas você já terá uma noção do que se trata em termos de dedicação e preocupação com a sua carreira. O segundo ponto é a organização. Você precisa organizar a sua vida do trabalho, da família, do lazer. Você precisa vivenciar todas as áreas da sua vida sem deixar ali de não comparecer a algo importante, como por exemplo família, a sua fé, enfim. Como que você vai fazer isso? Agora você já tem um curso, você tem uma profissão, você tem uma missão sua interior para você cumprir, que é se transformar, chegar e ser um profissional com excelência. E para isso você precisa organizar-se, encaixar os seus estudos dentro do seu dia a dia. Encaixar os seus estudos sim como algo importante, como prioridade. Lembre-se que não é mais vazio. Nada que você irá fazer é sem intencionalidade. Você precisa colocar intenção, propósito, vontade para que você chegue à excelência. Então você precisa organizar-se. O TCC, a partir do momento em que você começar a fazer esse trabalho, você tem que olhar o seu texto, você tem que olhar o seu TCC todos os dias. Todos os dias você precisa olhar o seu texto. Se for, mas eu estou em viagem, algo assim, tenha sempre esse documento registrado no Drive, em algum lugar que você consiga acessar aonde você esteja. Todos os dias você tem que olhar para que você não perca o foco, para que você esteja conectado com o seu texto. Texto é isso, é comunicação, é interação e conexão de pessoas, de informação, de conhecimento, de excelência. Você entendeu o que é TCC?
escreva, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários para que eu possa conhecer você que está aí do outro lado e assim colocar conteúdos aqui que possa ajudar você a tirar suas dúvidas. Escreva, fala se você não entendeu, o que ficou na dúvida. Eu quero ajudar você a fazer o seu TCC com leveza. Muito bem. Depois de organizar-se, saber quanto você irá se desempenhar, aqui vem uma reflexão importante. Quanto é importante a sua profissão? Quanto é importante a sua ascensão na sua carreira? Quanto é importante a sua valorização profissional? Quanto importante você quer ser profissionalmente? Depois de responder essas perguntas, você vai conseguir responder a minha última pergunta. Quanto de dedicação você deve desempenhar para a sua vida acadêmica? Se você quer chegar no segundo degrau, você precisa esforçar-se mediano. Se você quer chegar ao topo, no pódio, você precisa esforçar-se ao máximo. Entenda que esforçar-se ao máximo, dedicar-se ao máximo, não quer dizer desgastar-se, quer dizer organizar, focar. Depois da sua organização, do seu entendimento, do seu conhecimento e valorização com a sua carreira, agora você precisa ouvir algo muito importante, sua originalidade. Agora estamos numa era, em um momento muito importante, que também nos auxilia bastante, que é a inteligência artificial. E eu, professora Miriam, quero falar aqui para você. Em meio a toda essa inteligência artificial, em meio a todas essas ferramentas que nos auxiliam, que nos ajudam, que entregam tudo pronto para nós, eu quero dizer, ninguém é mais inteligente do que você. A inteligente somos nós. A inteligência artificial é um apoio, é um suporte. Ela não pode entregar pronto aquilo que você tem a responsabilidade de fazer. O que ela entrega para você, mesmo que você pense que está pronto, é um suporte para você. E no TCC, principalmente, é a sua marca, é o seu registro. Você precisa entregar originalidade. Originalidade é a sua marca, a sua dedicação, o seu empenho, algo seu, com a sua autoria. Aqui entra a importância da valorização e do propósito. O propósito que você tem consigo mesmo, o propósito que você tem com a sua carreira, a importância que você dá para os seus estudos e para o conhecimento adquirido. Observa-se hoje em muitos âmbitos profissionais, muitos profissionais assustados, desesperados com a realidade da sua profissão. Ah, professora, mas eles têm estágio, não é isso, são pessoas despreparadas, pessoas acostumadas com tudo pronto, sem nenhuma experiência vivida, sem nenhum propósito colocado sobre a sua profissão. Não se permita passar por isso. Chegue na sua profissão certo, que é isso que você irá fazer, preparada para esses desafios. E isso só pode acontecer, é claro, se você usar o seu momento, o seu tempo de formação profissional, a sua faculdade, o seu curso, para realmente, intencionalmente, realizar esse propósito na sua vida. Colocar ali uma vontade que seja para você. Mas eu vou fazer esse TCC, mas eu acho que nem vão ler e eu preciso me dedicar tanto. Mas você está lendo. Você está lendo. Você está se preparando. Você sabe o que você está escrevendo e o quanto você está se dedicando. E a sua profissão. E você profissional no futuro. Imagine que você está assistindo você se preparar para a sua profissão. Então, você não pode falhar com você mesmo, certo? Ali exige
a originalidade, o quanto responsável eu vou ser com a minha profissão, independente do nível que você quer chegar. Sempre dedique-se ao máximo. Aqui eu não estou falando sobre estudo, eu estou falando sobre buscar o conhecimento de uma forma responsável, sem terceirizar as suas responsabilidades. Será que foi clara? Registre aí, que eu tenho muito interesse em saber o que vocês estão achando. Depois dessa reflexão, eu vou clarear um pouquinho mais aqui e vai ficar para os próximos vídeos os outros passos a passo para você começar o seu TCC, desenvolver até a apresentação. Vai ficar tudo registrado aqui no canal. Pessoal, se vocês estão gostando, dá um joinha. É o nosso primeiro vídeo. Eu preciso saber o que você acha, o que você precisa para então alimentar com mais informações aqui. Dê um joinha e escreva aqui nos comentários o que você está achando do nosso vídeo, ok? Então, vamos continuando. Depois toda essa reflexão sobre a sua responsabilidade, sobre a sua organização, vem uma parte muito importante, a escolha do tema. Sim, eu falei que você não iria começar escolhendo o tema e você realmente não irá, porque você já se preparou para o seu TCC refletindo sobre a sua vida profissional, sobre a sua dedicação, e agora chegou o momento de escolher o tema do seu TCC. Vamos lá. Pessoal, existe ali uma confusãozinha sobre tema, sobre título. Algumas instituições, as que eu estudei particularmente, eu só soube o título, o tema do meu TCC só lá, bem pro final ali, quase nos 45 do segundo tempo. O tema do seu TCC, você precisa saber a área que você quer escrever, a área que você quer pesquisar e estudar. Lembre-se que no seu TCC você não vai escrever aquilo que você já sabe de cor salteado. Você vai desenvolver uma pesquisa, você vai estudar, se especializar sobre um tema específico. Então, por exemplo, você deixa claro já no início da sua faculdade sobre o que você quer falar. Por exemplo, da educação, eu quero falar sobre educação inclusiva. Então, no meu TCC, todas as disciplinas que eu for passando, eu vou recolhendo as informações que for importante sobre a educação inclusiva. E uma dica especial, não se desvie do foco. Trace essa meta e não se desvie. Ah, mas no e-mail lá eu queria tanto falar sobre artes, eu queria tanto falar sobre a alfabetização. Não fique mudando, porque quando você fica mudando, você começa a se perder. Então, veja lá algo que você quer aprender, que você quer ter um foco maior, certo? Depois que você escolheu isso, quando disponibilizarem lá o tema do seu TCC, que vai ser lá, algumas já têm disponível, mas quando tiver disponibilizado, você encaixa a sua área dentro. Né? Por exemplo, se eles falarem lá que é sobre a tecnologia, você vai encaixar, como o exemplo que eu citei, como que a educação inclusiva, né? Como que você pode juntar a educação inclusiva com as tecnologias. Como que você pode usar a alfabetização com as tecnologias? Fica mais fácil, tudo vai clareando, certo? Então, tenha ali já decidido, tenha em mente o que você quer se preparar, o que você quer estudar, até para facilitar as suas leituras. Correto, pessoal? Depois de escolhido ali a sua área, se você já tem disponível o seu tema, já tem organizado ali, você vai então partir para a parte da preparação intelectual. Essa preparação, eu vi nas minhas pesquisas antes de iniciar esse vídeo, de gravar esse vídeo, eu fui ler algumas dores dos alunos. O que eles mais sentem, gente, ganhou disparado a questão da não saber como começar, tanto é que é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, não saber como começar o TCC. Em segundo lugar, ficou não saber o que escrever e também a escolha do tema. Então, assim, a escolha do seu tema deve ser algo que você tem
ou aptidão ou curiosidade para então você dominar. Então, essas devem ser os tópicos que você deve analisar para escolher o seu tema. E depois, a preparação que eu disse, preparação intelectual, é referente às leituras. Para você saber o que você vai escrever, você precisa ter conteúdo, você precisa ler, né? Por exemplo, eu desenvolvo meus estudos há muito tempo, mesmo antes de decidir que era isso que eu gostaria de fazer, sobre textos, sobre comunicação. Então, eu tenho muitos livros, eu assisto vídeos, eu me lembro como isso é algo nato, é algo meu, é algo recebido de Deus. Eu faço isso desde criança, mas assim, agora estamos falando do nosso trabalho aqui, né, na pessoa adulta. Você precisa ler conteúdos que te aproximam do seu objetivo. Você precisa fazer leituras, você precisa assistir vídeos, conversar com pessoas, você precisa visitar lugares que falam sobre o seu objetivo ali, né? Eu vou colocar um exemplo aqui para conseguir ser mais específica, pois o meu objetivo hoje é ser mais clara possível. Vamos dizer, da educação. Visite escolas, converse com professores, converse com alunos, né? Conheça métodos, conheça as mudanças nas políticas públicas. Vai conhecendo, vai adquirindo conhecimento, anote autores, anote pessoas importantes para o desenvolvimento ali da educação, a ascensão, o que precisa ser mudado, tudo que for importante e que fale sobre a sua área escolhida, porque você escolheu uma área, você busca conhecimento. Não precisa você esperar chegar o dia do TCC para você saber o que você vai escrever. Vai se enchendo, porque a partir do momento que você, vamos imaginar ali um pote, a partir do momento que você enche ele de coisas, quando chegar o momento de você escrever ou de alimentar alguém, você tem conteúdo, você tem o que oferecer, certo? Então é essa a minha dica para você que não sabe como escrever. E se você não está no começo, fala assim, professora, mas eu já estou no último minuto do segundo tempo, já era para estar com esse trabalho pronto. Primeira dica, não se desespere, não terceirize a sua profissão, não terceirize o seu eu. Faça você mesmo. Cumpra com a responsabilidade que era para você ter feito com mais tempo, mais folga. Entenda, cobre-se sim, que é você que tem que fazer e você vai conseguir. E se você não sabe o que escrever, que vou fazer um outro vídeo, vou ajudar vocês sobre isso também, mas leia. Olha, uma dica, pegue um livro. Se você conhece ali um autor que fala muito bem, uma pessoa que tem livros, pegue um livro e use esse livro para vocês ter conteúdo para te ajudar a escrever o seu texto. Então, reforçando aqui, porque eu falo bastante, isso é professor. Reforçando aqui, o que você precisa para saber o que vai escrever? Você precisa de conteúdo, de leitura. E eu vou te passar uma tarefinha de casa. Escolha autores ou, no mínimo, 5 artigos para fazer a leitura sobre o tema, se você já escolheu o tema. Se você não escolheu o tema, a tarefinha tem algo a mais. Encaixe dentro da sua área o tema do seu TCC. Qual área? O que você quer se especializar? Em que você tem maior curiosidade e quer ser especialista? É sobre isso que você vai estudar, entregar uma pesquisa original, totalmente responsável, que cumpra ali com todo o propósito, com toda a dedicação, que cumpra com dignidade a sua responsabilidade acadêmica. Deem dicas sobre o que vocês querem aprender, sobre o que você tem curiosidade, que eu vou ter o maior prazer de responder aqui para ajudar você a vivenciar esse momento mágico, gostoso, super desafiador, que é a sua faculdade, que é o seu momento acadêmico. Tchau!